Gazeta Esportiva começa falando de Campeonato Paulista, que hoje começa a conhecer os semifinalistas da edição 2017. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, o Verdão recebe o Novo Horizontino no estádio do Pacaembu. Palmeiras está em vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 3-1. E lá, neste momento, está o repórter Fernando Gavini, que vai manter contato conosco aqui. Boa noite, Gavini. Quais são as novidades que você traz pra gente? Acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui do estádio do Pacaembu, de onde vai sair o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista de Futebol. O Palmeiras recebe o Novo Horizontino com uma grande vantagem, né? Venceu o primeiro jogo na semana passada em Novo Horizonte por 3-1 e pode perder até por 1 gol de diferença aqui no Pacaembu, que mesmo assim consegue a classificação para a próxima fase. A vantagem é grande, tanto que tem muito palmeirense apostando que esse jogo vai ser uma forma de preparar o time para jogar na quarta-feira contra o Peñarol pela Copa Libertadores da América. Pelo menos no uniforme, tanto o Novo Horizontino quanto o Peñarol são iguais, né? Usam o amarelo e preto em suas cores. Agora, o time do Palmeiras tem algumas novidades para essa partida. Tem o Roger Guedes suspenso por causa daquela polêmica expulsão no jogo de ida, né? Depois que ele comemorou o terceiro gol, o árbitro acabou lhe dando o segundo amarelo e expulsando o jogador da partida. O Jean permanece de fora, mas o Palmeiras tem algumas voltas. O Guerra, que pode inclusive ser titular no dia de hoje, treinou como titular, mas isso eu vou falar mais pra frente ao longo do programa, na minha segunda entrada. Mas o que eu queria colocar primeiro para o nosso para quem está assistindo o Gazeta Esportiva acompanhar, é o que disse o técnico Eduardo Batista a respeito dessa partida. Ele comentou o quanto esse jogo pode ajudar na formação do time que vai jogar contra o Peñarol e o quanto ele quer ver o time jogar com seriedade nessa partida, apesar da grande vantagem que tem o Palmeiras muito perto da classificação para a semifinal do Paulistão. O quanto esse jogo contra o Novo Horizontino também servirá para você olhar e ver uma formação para o jogo da Libertadores na quarta-feira que vem? Eu acho que mais do que ver uma formação é a necessidade de fazer um bom jogo, né? De você fazer um jogo envolvente, um jogo agressivo, né? com posse, com objetividade. Acho que tudo isso, né, nós temos fazendo, né, para que a gente consiga vencer o Novo Horizontino, passar e também nos dar, né, uma motivação, uma confiança maior para o jogo de quarta-feira pela Libertadores. Estou imaginando aqui como é que você vai utilizar um jogador aí para substituir o Roger Guedes, partindo do ponto de vista que isso pode implicar também na movimentação do Dudu, né? Talvez não suporte o jogo todo, joga num setor de campo, né, que nós vamos exigir uma marcação dele mais adiantada e o desgaste acaba sendo maior. Então a gente vai testar, ou inicia com o Guerra, ou inicia nessa formação que nós vamos fazer hoje. Você tem usado duas opções na lateral esquerda, Zé Roberto e o Egídio. Existe ainda uma preocupação com relação à parte defensiva, naquele setor do campo. O time mudou o sistema de marcação desde o ano passado, e o Zé Roberto, em alguns momentos, tem tentado, às vezes, ali se encaixar nesse novo perfil, e nos parece que, às vezes, ainda não no 100% no sistema defensivo. Tem uma preocupação a mais com o Zé Roberto nessa questão defensiva, e ele tem características para marcar parecidas com a do Egídio, ou muda nesse sentido? São dois jogadores diferentes, mas o Palmeiras é a defesa menos vazada. Tomamos 6 gols no campeonato em 16 partidas. Não vejo essa deficiência que você está colocando. Egídio é mais avançado, é mais agressivo, tem uma chegada mais forte. Eu vejo o Zé Roberto mais adaptado a esse sistema de marcação, por ter um conhecimento, até por ter jogado na Europa, conhecer um pouquinho a marcação por zona, sabe fechar um pouquinho mais a primeira linha, né, e aí ele se adapta um pouquinho mais. Então, quando eu quero uma agressividade, uma chegada melhor, eu tenho o Egídio. Quando eu preciso de mais marcação, quando eu preciso fechar a linha, quando eu preciso soltar o Dudu, soltar os volantes, né, o Zé é uma opção boa para mim. Tá aí o técnico do Palmeiras explicando as possibilidades, mas o que a gente pôde observar ao longo da semana. Ontem o treinamento aqui no estádio do Pacaembu foi fechado, ninguém pôde acompanhar, só pudemos ter essa entrevista, só tivemos acesso a essa entrevista coletiva que aconteceu na academia de futebol, antes dos jogadores virem para cá, para o treino secreto do Palmeiras. E foi aqui, segundo o Eduardo, ele testou uma outra formação diferente daquela que nós vimos. O que nós vimos na quarta-feira
foi um time do Palmeiras atuando no 4-1-4-1, com o Guerra jogando, entrando na vaga do Roger Guedes, fazendo ali a meia por dentro, junto com o Tietê, com o William aberto de um lado e o Dudu aberto do outro lado. E o Borja como centroavante. Pode ser essa a opção. E o Zé Roberto também treinou como titular. A outra opção, que deve ser o que ele testou, é com a entrada do Keno no lugar do Roger Guedes. O esquema passa a ser um 4-2-3-1, né? Com aí o Dudu jogando por dentro e o Keno jogando do lado esquerdo, com o William jogando do lado direito. Essas são as duas possibilidades. Eu acho que ele vai acabar jogando com o Guerra pelo que ele treinou. Mas pode haver realmente uma surpresa e ele manter o Palmeiras nesse 4-2-3-1. Vamos esperar, falta muito tempo para o jogo ainda, são quase 3 horas para a partida começar. O Pacaembu está aqui, ó, vazio, ainda falta um bom tempo para os portões serem abertos, mas eu volto, viu, Michele, para trazer mais informações desse duelo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Daqui vai sair o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Michele. Feliz dia do jornalista para o Fernando Gavini, para o Celso Cardoso, para o Flávio Prado e para toda a nossa equipe aqui do Esportes da TV Gazeta. Hoje é nosso dia dos jornalistas. Parabéns, Barbosa, parabéns para todo mundo. Boa noite, Celso, boa noite, Flávio. Boa noite, Michele, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta. Chico não, né? Flávio. Chico, ótimo. Por um momento eu me senti... Você se sentiu forte. Me senti forte, valente e lisonjeado. Virei chefe do departamento de jornalismo da Gazeta, espatinho de uma hora para outra. Pois é. Fala de novo que eu gostei da brincadeira. Não, eu só percebi quando me falaram que Chico não. Bom, enfim. 7-0 hoje o jogo. 7-0? Você já incorporou o espírito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Eduardo Batista, ele gosta desse esquema do 4-1-4-1, que é o que o Fábio Carille também adota no Corinthians. E ele tem também a possibilidade de alternar o esquema durante o jogo, já fez isso algumas vezes, durante o tempo ou outras vezes durante o intervalo. De qualquer forma, independentemente do sistema tático a ser adotado, o Palmeiras ele é favoritíssimo. Joga em casa e venceu fora de casa com 2 gols de diferença. Por 2 gols de diferença. Não dá para imaginar, em pleno Pacaembu, o Novo Horizontino construindo uma vitória por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Muito menos fazer 3 gols. É claro, tem que ser encarada com seriedade a partida, mas o Palmeiras pensa mesmo no Peñarol pela Libertadores da América, porque Campeonato Paulista, para mim, Palmeiras já é semifinalista. Flávio. Boa noite, então, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu vi um jogo do Novo Horizontino, um segundo jogo do Silas como técnico. Ele deu uma cacetada na ponte jogando muita bola, tocou bem a bola. É um time enjoadinho, mas é claro que a diferença é enorme, né? O Palmeiras, ele é o favorito disparado no campeonato, o que não quer dizer que será campeão. Claro. Você faz um mata-mata, você pega, por exemplo, um Santos na Vila com o time completo, o elenco do Santos é muito inferior ao elenco do Palmeiras. Mas o time do Santos não é inferior ao Palmeiras, né? Você pega um Corinthians com 11, o Carille consegue montar um time parelho com o Palmeiras. E a mesmo se aplica ao São Paulo. A vantagem do Palmeiras é o elenco. O elenco do Palmeiras é ótimo. Então, por isso que o Palmeiras ganha favoritismo. Sai Roger Guedes, entra Guerra. Isso. Daí para Guerra ou Keno. Né? Então dá para você até fazer mudanças táticas. São Paulo sai o Cueva, entra quem? Esse é o problema. Agora, com o Cueva, o time de São Paulo é muito competitivo. É nesse aspecto que eu falo. Então, por isso, imagina-se o Palmeiras hoje podendo trabalhar as duas opções táticas que são interessantes, é muito superior, está tranquilo na competição, não vai vacilar, porque o Eduardo é macaco velho, é rodado e tal, mas é um jogo tranquilo para o Palmeiras. Eu acho que ele vai usar as duas formações, ele vai jogar um tempo com uma, outra com outra, porque ele pode precisar disso no jogo contra o Peñarol, né? Dependendo, dar uma carga maior ou tocar mais a bola, ser um time mais rápido, um time mais de toque de bola, dá para fazer as duas coisas hoje. E agora a gente vai voltar ao estádio do Pacaembu, onde daqui a pouquinho o Palmeiras recebe o Novo Horizontino, valendo vaga nas quartas de final do Paulistão, e lá está ele, o nosso repórter Fernando Gavini. Mais uma vez, boa noite, Gavini. A torcida do Palmeiras já está chegando por aí, tá frio aí, o tempo tá bom, como é que tá? E o estádio tá bonito também? Quero saber. Tá bonito, o Pacaembu tá bonito. O Pacaembu é super agradável, super gostoso, né? Por mais que tenhamos outros estádios modernos e tal, para mim é o mais aconchegante, mais charmoso de todos os estádios da capital. Pena que está sendo pouco utilizado, né? Porque cada clube agora tem o seu estádio, só eventualmente em situações como essa, né?
como a de hoje, em que há um show no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, o Palmeiras está usando aqui o Pacaembu para um momento importante. Curiosamente, né, em 4 jogos das quartas de final, serão 2 jogos aqui no Pacaembu, já que o Santos vai jogar no domingo, na segunda-feira, contra a Ponte Preta, aqui no Pacaembu também. Agora, o Pacaembu, por mais que não seja a casa do Palmeiras, o Palmeiras já viveu grandes momentos aqui. E até por isso, traz ótimas recordações para o torcedor palmeirense. Se a gente voltar lá atrás, 1940, o jogo de estreia do Pacaembu foi, na época, Palestra Itália, 6-2 no Coritiba. O primeiro título do Pacaembu em 1940 foi conquistado pelo Palestra Itália. Tem um jogo emblemático em 1942, o Palmeiras tinha recém sido obrigado a trocar de nome. Foi o primeiro jogo que o Palmeiras jogou como o primeiro título do Palmeiras como Palmeiras numa final contra o São Paulo, também aconteceu aqui. 3 dos campeonatos brasileiros conquistados pelo Palmeiras foram no Pacaembu. Além disso, 7 títulos paulistas. Portanto, muitas boas recordações para o torcedor palmeirense, que vai sim encher o Paulo Machado de Carvalho nesta sexta-feira. Sexta-feira à noite, será que o torcedor do Palmeiras vai vir com o resultado já garantido, longe do estádio? Pois é, palmeirense vem e vem em peso. Já foram vendidos 29 mil ingressos para a partida de hoje. Não está frio não, viu, Michele? Está um tempo agradável, não está calor também, uma noite gostosa. Para quem vai jogar, a temperatura ideal. O jogo não está quente, também não está frio, está gostoso assim para quem gosta de jogar bola. Quem vai bater uma pelada é sempre esse o melhor tempo possível. Para quem joga profissionalmente, também não resta dúvida nenhuma. Portanto, uma grande festa o torcedor do Palmeiras vai fazer aqui no estádio do Pacaembu. 29 mil ingressos já vendidos, esse número ainda pode aumentar. Agora, aqui no estádio, aqui de dentro, a gente não consegue ver, não consegue enxergar ainda o torcedor palmeirense no estádio, porque os portões não foram abertos, mas certamente os arredores do estádio do Pacaembu já estão começando a ficar cheinhos de palmeirenses. Michele? Estou contente de ver o Pacaembu sendo palco de jogos? Porque eu sentia falta. Você não sente falta? Eu gosto do Pacaembu, apesar de, né, quando você compara com o campo do Palmeiras. Estive no campo do Palmeiras, ontem eu fui lá no passado. Mas ainda, para mim, é muito agradável, é um lugar romântico. Eu fui gosto. Precisa de uma garibada, mas eu gosto. Eu fui ontem ver o show do Elton John lá no campo do Palmeiras. Pô, vai jogar no Pacaembu é uma tragédia, pô, não imagina. Não dá nem pra comparar, né, gente? Pô, o Pacaembu nem banheiro tem, pô, tem banheiro químico, não tem onde estacionar, tudo bem, a estátua de Davi é simpático, sabe? Mas é uma coisa do passado, é uma coisa muito antiga, em termos de conforto, não sabe? Você vai no campo do Palmeiras, é um negócio espetacular. Pô. Não dá nem pra você comparar. É que no Corinthians, você vai no campo do Corinthians, pô, não, sabe? Eu não sei porquê. Claro que eu respeito todos os romantismos e tal. Mas pelo amor de Deus. Você ter uma Ferrari. Você ter uma Ferrari e sair de Romizeta. Lembra do Romizeta? Pelo amor de Deus, pô. Romizeta era charmoso e tal. Porra, tem uma Ferrari, pô. Pelo amor de Deus. Uma vez um amigo nosso, Celso, falou aqui num programa que o Pacaembu lembrava o Coliseu de Roma, com a estátua de Davi. É, que na verdade eles derrubaram lá a concha acústica e para fazer o tobogã, né? Que ficou muito feio, era mais bonito antes. É. Acontece.